Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra que edifica, purifica, santifica, liberta, cura, salva, transforma e ressuscita e dá vida eterna. Bom, gostaria que você hoje compartilhasse essa palavra para que todos nós que vamos ouvir essa palavra, possamos entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e também o que é obediência à palavra de Deus. Como Deus fala e aquele que ouve precisa obedecer, para que se cumpra o propósito de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos ler dois trechos. Um em Atos dos Apóstolos 27, capítulo 27, do 20 ao 26. E depois nós vamos ler também no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Nós vamos falar de dois homens, duas situações, duas viagens. Um na base da obediência, na direção da obediência, e o outro na direção da desobediência. As consequências que virão para aqueles que obedecem e para aqueles que desobedecem. Amém? Então, vamos começar com Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 27, versículo 20. Diz assim: E não aparecendo, já havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos toda a esperança de nos salvarmos. Versículo 21. E havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: For na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Versículo 26, Atos 27, capítulo 27, versículo 26. Para finalizar. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha, ou seja, vamos chegar numa ilha, amém? E aí vamos ler agora, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim, profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem de Deus: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio e se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade não violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Até aqui.
Pai, em nome de Jesus, essa palavra que vivifica e que abre os nossos olhos, nos dá entendimento e nos dá temor a Deus também. A palavra nos ensina a ter temor a Deus, a conhecer mais os planos e os propósitos de Deus para que a nossa vida esteja sendo guiada e conduzida pelo bom e novo, vivo caminho que Ele nos chamou para andar com Ele. Amém? Bom, temos aqui uma passagem em Atos 27 e em Jonas 1, dois homens, um obediente e o outro desobediente a Deus. Um estava fugindo de Deus, Jonas. O outro, apóstolo Paulo, um era profeta, o outro era apóstolo. E o outro estava seguindo a obediência a Deus, aquilo que Deus ordenara, conforme Deus queria. A viagem de Jonas é sem projeto. Não tinha projeto, ele queria fugir. Ele não queria saber para onde. O primeiro navio que ele encontrou, ele pagou a passagem, eu vou para qualquer lugar. Vou para o fim do mundo, mas não vou fazer a vontade de Deus, que eu não quero que aquele povo para quem Deus me enviou para pregar, ouça a palavra de Deus, se converta e seja salvo. Quero que eles morram. Essa era a vontade do profeta Jonas. Aquele povo era inimigo de Deus, povo sanguinário, cruel, e ele queria, aquele povo, não queria para aquele povo a salvação, não queria a conversão. Muitos fazem isso com seus inimigos. A palavra de Deus diz que nós temos que orar também pelos nossos inimigos. Ouça essa palavra, receba essa palavra. Todos nós temos pessoas que às vezes nem sabemos por que são os nossos inimigos, se levantam contra nós, levantam contra a nossa casa, nosso ministério, nossa família, dentro da própria família. E aquele que serve a Deus, conhece a palavra de Deus, diz a palavra, que tem até que orar pelos seus inimigos. Porque orar pelos amigos, por aqueles que gostam de você, é fácil. Eu quero ver você orar pelo que te persegue, que te maltrata, que te espezinha, aquele que não quer o seu bem. Nós temos que orar para que eles se convertam. E não seja mais dessa forma, servindo ao inimigo, fazendo a vontade das trevas. Amém? Então, Jonas não tinha projeto, ele queria fugir, mas Paulo sabia para onde ia. Paulo sabia aquilo que era a vontade de Deus. Deus tinha falado para ele, você tem que ir para Roma, você tem que chegar até Roma, porque lá eu vou te dar um livramento. Um estava livre, mas se tornou prisioneiro, o outro estava prisioneiro e se tornou livre. Para onde você vai? Para Tarsis? Para o fim do mundo? Para a estrada da fuga? Para o caminho da desobediência? Preste bem atenção nessas palavras. Para onde nós estamos indo? Para o fim do mundo? Para a estrada da fuga? Para o caminho da desobediência? Para onde? Para onde você está indo? Seja com seu pai, com seu patrão, seja com sua esposa, com seu filho, seja para onde for. Para onde você está indo? Fugindo de quê? Nós não temos que fugir de nada. Jonas usa a liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus e lá ele seria livre, para onde Deus o enviou. Olha a diferença entre a obediência e a desobediência. Deus é poderoso, Deus é justo, Deus é misericordioso. Ele quer fazer a vontade, que você faça a vontade dele na sua vida. Amém? Essa é a vontade de Deus para você, para nós, para todos aqueles que somos tementes a Deus. Jonas queria fugir e Paulo estava mesmo preso, fazendo a obra de Deus. Quantos hoje estão fugindo de Deus, fugindo do compromisso, fugindo do trabalho, tomando navio para
confins da terra. Jonas foi para Tarsis. Achava que ele fugindo de Deus, ele estaria bem. Não seria encontrado. Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém. Que é no mais profundo secreto que você imagina, lá Deus está. Ali Deus está te olhando, te vendo e fazendo tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Não adianta. Ninguém pode fugir de Deus. Jonas entra no barco para se alienar. Não quero saber de nada. Não quero saber da salvação desse povo de Nínive. Deus mandou ir para Nínive para pregar para aquele povo, mas eu não vou. E eu não quero que aquele povo seja salvo. Da misericórdia do Senhor. Ele foi roncar, foi dormir, estava alienado àquilo que Deus queria fazer, a salvação daquele povo. Paulo entra no navio para se integrar, ou seja, para fazer ali a obra de Deus, porque era plano de Deus que ele estivesse naquele navio e fosse para até uma ilha, para pregar e também para curar muitas vidas, porque quando Deus nos manda para um lugar, quando Deus nos envia para fazer a sua obra, ele tem um propósito. E os planos, os propósitos de Deus na nossa vida não serão frustrados. Diga, glória a Deus. Jonas usa um mecanismo de fuga, o sono. Ronca, não quer pensar, não quer refletir, não está nem aí para o que Deus falou. Não está nem aí porque Deus te ensinou. Deus está falando com alguém. Ah, pastor, eu sei que Deus manda perdoar. Ah, Senhor, eu sei que a tua palavra diz perdoar, mas eu não consigo perdoar minha mãe, meu pai, meu irmão. Eu não consigo perdoar meu chefe, meu colega de trabalho. Eu não consigo perdoar, mas a palavra diz que você tem que perdoar. A palavra diz que você tem até que orar por ele, por ela, pelo pai, pela mãe, pelo irmão que te persegue, que te maltrata, que trata mal. Jonas estava alheio à vontade de Deus. Ele tinha um chamado, era um profeta. Um homem de Deus. Será que eu estou falando com você? Ouve a palavra de Deus e não obedece. Ouve a palavra de Deus, é exortado por Deus. Deus fala contigo através da palavra, Deus fala contigo através da pregação. Deus exorta, Deus sacode, Deus balança você. Até quando você vai continuar assim desobedecendo? Olha as consequências que estão acontecendo na sua vida. Olha como tua vida está, olha como está o seu casamento, olha como estão os seus filhos. Até quando você vai continuar desobedecendo a Deus? Até quando você vai continuar fugindo de Deus, dos propósitos de Deus? Deus está só esperando até Ele mostrar para você que não adianta você fugir, que o que Ele planejou para você e através de você vai se cumprir. Vai se cumprir, você querendo ou não, vai se cumprir. Diga misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Presta bem atenção. Você que está me ouvindo agora. É melhor obedecer do que sacrificar o seu casamento, sacrificar o seu filho, sacrificar o seu trabalho, sacrificar as suas finanças também. É melhor obedecer. A obediência traz bênção. A desobediência traz maldição, destruição, derrota, perda, falência, destruição no casamento, na saúde, nos relacionamentos, na vida profissional. Você está entendendo? Deus está falando com você.
Deus está te exortando agora. Não sou eu, não. É a palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Jonas é um teólogo, profeta, conhecia a palavra, mas não sabe o que é a oração. Jonas, ele não orava. Não orava, um profeta que não orava. Tudo que ele fazia, era fazer de acordo com a carne, a vontade da carne, a vontade das emoções, não através de uma oração. Ele não sabe o que é oração, ou seja, não ligava para a oração. Não ora quando Deus fala, na hora de pagar a passagem, de entrar no navio, na tempestade, depois é repreendido. Todos os homens, marinheiros do navio que Jonas estavam, oravam aos seus deuses, mesmo sendo pagão. E até os marinheiros falavam assim, ora para o seu Deus, para ver o que pode acontecer, se Deus vir socorrer a gente. Jonas se considera a causa da tragédia. Ele mesmo fala, olha, tudo está acontecendo por causa da minha desobediência. Você sabe muito bem, nós sabemos muito bem as coisas que estão acontecendo por causa de uma desobediência nossa. Tem para entender? Ele falou aqui, Jonas se considera a causa. E ele prefere morrer. Prefere morrer do que obedecer. Jonas não ora nem na hora da tempestade, nem na hora do sufoco, nem na hora da iminência de uma morte, porque ele estava passando pelo vale da sombra da morte ali, naquele navio. Aquela tempestade jogando o barco de um lado para o outro, o vento batendo, a chuva batendo, as ondas batendo, e Jonas ali nem estava aí o que ia acontecer. Nem se preocupava também com as outras pessoas do barco, porque tudo aquilo que estava acontecendo ali, naquela tempestade no barco, era por causa de Jonas. E os pagãos oram, repreendem Jonas por não orar. Eles querem, ora o seu Deus, rapaz. Ora para o seu Deus. Paulo entra no navio e é o intercessor. Quando ele entra no navio, ele começa a interceder pelos marinheiros que estavam ali junto com ele. Encoraja a todos e fala do povo para Deus. Ele orava. Tanto é que Deus falou que na tempestade que Paulo estava passando, primeiro, Paulo falou, olha, não vamos sair daqui não, porque vai vir uma tempestade. Mas eles teimaram e foram. Mas quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, em um lugar, ali ele pode transformar a situação e salvar muitas pessoas. Muito bom entender isso, né? Importante entender isso. Jonas se considera causador daquela tragédia. Paulo vê o vento, a tempestade, vê a natureza apenas e sabe que vai chegar. Ele sabe que o plano de Deus vai se cumprir na vida dele, porque quem enviou ele para Roma foi Deus. Quem deu a ordem foi Deus. O propósito de Deus estava se cumprindo na vida do apóstolo Paulo. Um homem em fuga é causador de tempestade e atrai tragédia. Atrai tragédia. Era o caso de Jonas. Paulo não repreende o vento. Paulo não diz a tempestade. Não dá ordem à tempestade. Ele vê apenas a natureza. Mas ele já tinha ouvido de Deus que ninguém ia morrer. Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele orava. E ele orava. E ele orava. E Deus falava com ele. Se você ora, meu irmão, se você tem uma vida de oração, Deus vai falar com você. Deus vai ter um relacionamento estreito com você. Você vai ser íntimo de Deus. Deus vai ser íntimo de você. Por causa da sua oração. Quando nós oramos, nós temos uma comunhão maior com Deus.
Quando nós oramos, nós temos um relacionamento muito mais forte com Deus. E Deus conosco. Paulo, ele via a natureza. Mas ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era pela desobediência do povo que quis prosseguir a viagem. E ele tinha dito, não, vamos ficar aqui, vamos esperar essa tempestade passar, senão vai acontecer uma coisa. Mas ele teimava, mas mesmo assim ele continuou intercedendo por aquele navio e pelo povo. Deus falou para ele, olha, só o navio vai se destroçar, mas todos serão salvos. Todos serão salvos. Jonas quer ser jogado no mar. Jonas falou para os marinheiros, olha, me joguem no mar que essa tempestade vai passar. Eu sou o causador dessa tragédia. É por causa de mim que tudo isso está acontecendo, essa tempestade, esse navio que está quase indo a pique, é por minha causa. Me joguem no mar. Me joguem no mar que isso vai passar. Ele sabia. Ele sabia o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Jonas quer morrer. Prefere morrer do que obedecer. Tem gente que é assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, né? Muitos falam aí. Não. É melhor obedecer. Ele queria morrer do que obedecer. Diga, misericórdia, Senhor. Paulo está disposto a morrer para cumprir cabalmente o seu ministério. Não queria morrer porque não queria fazer a vontade de Deus. Paulo preferia morrer para obedecer cabalmente o seu ministério. Ou seja, por uma causa nobre. Não por desobediência, não por desistir do ministério, mas sim para que se cumprisse o ministério. Se cumprisse a palavra de Deus. Que misericórdia, Senhor. Paulo está disposto a morrer para cumprir cabalmente, integralmente o ministério para o qual ele foi chamado. É difícil isso, né? A pessoa se doar, se envolver, se esforçar para que o ministério para o qual cada um foi chamado se cumpra. Morrer em Cristo é lucro. O próprio apóstolo Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a situação que nós vivemos hoje, quando fazemos a obra, e se formos chamados para estar com Deus, nós sabemos em quem temos crido, sabemos para onde vamos, tem um lugar especial preparado para nós. Morrer em Cristo é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Muitos têm medo da morte, né? Estamos falando aqui. Queria morrer porque estava desobedecendo. Não vou obedecer, eu prefiro morrer do que obedecer. Que a misericórdia, Senhor. Vai ter cabeça dura assim. Jonas nega a sua teologia, diz crer no Deus Todo-Poderoso, mas o desafia, não obedece. Ou seja, se torna um rebelde. Rebelde à palavra de Deus. E ele já é o Deus que o Senhor me mandou fazer isso, eu não estou fazendo, por isso está acontecendo essa tempestade. O Deus que eu sirvo, se ele serve a Deus, tem que obedecer. Se você serve a Deus, é melhor obedecer. Minha misericórdia, Senhor. E Jonas desce até o porão do navio e depois vai para o ventre do peixe. E ali ele começa a sentir a pressão, começa a sentir que ele tinha que orar. Até então, Jonas não tinha orado. A Bíblia não narra em momento que até chegar ao ventre do peixe que Jonas orava. Não fala isso não. Mas quando ele chega no ventre do peixe,
Aí ele faz uma oração que ele nunca tinha feito na vida dele. Ele queria morrer, mas na hora que ele viu a soma da morte, ele mudou de ideia. Mudou. É nessa hora que muita gente muda, quando vê, passa pelo vale da soma da morte, aí vê o erro que está cometendo, vê a desgraça acontecendo, vê a perda, a derrota, o abismo chegando. Diga misericórdia, Senhor. Jonas pede o respeito de todos no navio. Os próprios marinheiros aceitaram a vontade dele. Joga no mar, os marinheiros pegaram ele. Mar. Você quer? Vai passar a tempestade? Nós não queremos morrer, não. Mas se você está falando que é por sua causa, então tá bom. Pegaram ele e jogaram no mar. Jonas nega o seu nome. Paz. Nega a sua fé. Diz temer a Deus, mas não o obedece. Diz temer a Deus, mas não o obedece. Jonas nega a sua teologia. Diz crer num Deus Todo-Poderoso, mas ele não obedece. Paulo se torna o homem mais livre do navio. Passa a ser o preso mais ouvido, líder e respeitado. Homem de unção, homem de oração, homem que tem um relacionamento com Deus, que ora por todo aquele povo do navio, todos os marinheiros. Então Jonas é vomitado no mar e em Nínive. Prega com raiva. Paulo chega a Malta e abençoa toda a ilha. A Bíblia fala sobre o que Jonas passou aqui com relação. Então, os marinheiros, ele respondeu, eu sou hebreu, versículo 9. Eu sou hebreu, adorador do Senhor. Diz, olha a capacidade. Sou adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu Jonas, pegue-me e jogue-me no mar, e ele acalmará. Pois eu sei que por minha causa esta violenta tempestade caiu sobre nós. Aí ele fala no versículo 3, ao invés disso os homens se esforçaram o máximo para remar para a volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. De maneira não tiveram clemência, acharam que tu estava fazendo uma coisa errada, mas no final ouviram o que Jonas pediu e mandaram ele para o mar. E aí, diz assim, versículo 16, tomaram de grande poder ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Diga misericórdia. Aí foi que Jonas orou. 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Irmão, ali dentro de um peixe. Dentro de um peixe. Dentro do peixe, Jonas orou. Aí, versículo 1 do capítulo 2. Diz assim, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, olha só, já sabia que estava ali na sombra da morte, na escuridão, dentro da barriga do peixe, um grande peixe, ele diz assim, do ventre da morte, gritei por socorro,
e ouviste o meu clamor. Ele gritou. E não só orou baixinho, não, ele gritou, 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 pedindo socorro a Deus. Tem horas que não tem jeito. Tem que pedir socorro a Deus. Só Ele pode nos socorrer em determinados momentos da nossa vida. Só Deus pode nos socorrer. O Salmo 121 fala muito sobre isso, muito forte. O meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem de Deus. Fala assim, você que está passando por uma situação difícil no seu casamento, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Você que está passando por uma situação que só Deus pode te socorrer. Só Deus pode enviar o socorro que você precisa. Só Deus pode te dar esse livramento. Só Deus pode arrancar você das garras do inimigo. Já está quase ceifando a sua vida. Você vai usar a sua fé e vai falar com Deus. Deus, só Tu pode me socorrer. Só o Senhor pode me socorrer. E Ele envia o socorro. Ele envia o socorro. Invoca-me. No dia da angústia, invoca-me. Deus é assim. Quando você invoca com fé, quando você chama por Ele, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem todo o vosso coração. Vai achar o socorro a Ele. Clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim, pede socorro a mim, diz o Senhor. E Ele vai enviar o socorro. É a sua fé. É o seu Pai Celestial que vai cuidar de você, Ele cuida de você. Ele zela pelo cumprimento da sua palavra na sua vida, nossa vida, na minha, na sua vida. Ele zela pelo cumprimento da palavra. Ele não gerou filhos. Ele não gerou filhos para ser sucumbido nas garras do inimigo. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te mostrar que sem Ele você não pode fazer nada. Que é melhor você andar nos caminhos dEle, conforme a vontade dEle, do que andar na sua própria vontade. A vontade do homem é imperfeita, mas a vontade de Deus é perfeita. Então é hora de você refletir, começar a refletir na sua oração. Senhor,